Olá, pessoal, bem-vindos ao canal do Estratégia Concursos. Eu sou a Renata Martins, jornalista, novata aqui na equipe de comunicação do Estratégia, e hoje eu tenho uma entrevista com um aprovado muito especial da Procuradoria do Estado de São Paulo, Rodolfo Pena. Olá, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo jóia. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse caminho do Rodolfo até a aprovação nesse concurso de alto nível. Então vamos saber do Rodolfo, primeiramente, como começou, de onde surgiu a ideia de fazer concurso? Em que momento da sua vida você decidiu, não, vou estudar para concurso? Então, eu ainda estava na faculdade, né? Eu, pensando no futuro, né? Na faculdade, o que eu iria fazer depois. Eu já tinha, já namorava minha atual esposa e a gente conversava muito. Eu queria dar estabilidade para minha família, queria trazer uma condição, uma boa condição de vida, dar estabilidade para a família, né? E aí no oitavo período da faculdade eu tinha feito algumas reservas de estágio, saí do estágio que eu tava naquele período e comecei a me preparar para concurso. Eu falei, agora eu vou me dedicar exclusivamente para concurso. E aí começou a minha trajetória, né? Inicialmente estudando para carreiras de tribunais e depois eu comecei já visualizando mais longe as carreiras de procuradorias, né? Uhum. Não, então você definiu o seu foco já desde o início. Desde o início, eu pegava os editais, né, olhava, via aquilo que mais se adequava aos meus objetivos, e aí eu comecei a estudar para as carreiras de tribunais, porque eu queria um resultado a médio prazo, né? E já visualizando a longo prazo um concurso maior, como o concurso das procuradorias, né? Eu pensava em fazer magistratura, mas eu pensei, eu estava no oitavo período da faculdade, eu vou ter que formar, ter mais 3 anos de atividade jurídica, então eu vou tentar primeiro passar no concurso de procuradoria que não peça, né, a atividade jurídica. Aí, assim, eu fui definindo as minhas metas, né, de estudos. E a gente vê que isso foi bem importante, porque você tem 25 anos apenas, né, Isso. de Vila Velha, e já conseguiu aí uma aprovação num concurso tão difícil como esse, e fez diferença, então, você já definir logo durante a faculdade, já pensou ali, não, eu quero isso, mas eu preciso desse estágio, então vou fazer primeiro para tribunais, depois eu vou dar um passo maior, e isso te favoreceu, porque você chegou muito rápido aí ao seu objetivo, né? Primeiro eu passei no Tribunal Regional Federal, onde eu estou atualmente, né, e da segunda região do meu estado, e que era o meu objetivo inicial, de ter uma certa estabilidade, um bom salário para eu continuar estudando. E aí, logo que eu passei, eu tirei algumas semanas de descanso e já voltei a estudar para o meu objetivo maior, que era passar para procuradorias, né? Isso desde a faculdade, né? Então eu conciliei com a faculdade, né? Tentei tirar o máximo possível de ter o máximo de tempo possível de estudo já durante a faculdade para eu já sair com uma boa base, com um bom conteúdo para eu depois prestar os concursos que eu queria. Você estava estudando então desde o oitavo período da faculdade. Foram quantos anos aí de estudo até chegar à aprovação na Procuradoria? Foi pouco mais de 3 anos, 3 anos e alguma coisa. E como é que foi a sua rotina de estudos nesse tempo? O que você fazia? Você tirava um dia de descanso? Como que era assim seu estudo? Você conseguia se focar facilmente ou você era distraído? Como que era? Então, tinha uma pessoa que me orientou muito, né? Hoje é até um juiz federal, e ele sempre me ensinava, né? Então ele falou, eu fiz um cronograma de estudos e tirava o domingo para descansar. Sexta-noite, sábado à noite e domingo para descansar. Se eu não cumprisse aquele cronograma, eu tinha que compensar no horário de lazer, né? Então aquele cronograma abrangia tudo, o horário de faculdade estava lá. Fiz uma planilha no Excel, né? E aí eu colocava lá, horário de faculdade, estava lá no cronograma, faculdade, depois da faculdade, almoço, aí eu começava a estudar, né? E ao longo da minha vida eu fui adaptando. Quando eu comecei a trabalhar, logo que eu saí da faculdade, eu adaptei ao trabalho, aí mudei os horários, né? E fui adaptando a partir tinha um cronograma, e eu focava, meu objetivo era cumprir o meu cronograma de estudos, né? Então se eu não cumprisse o cronograma, tinha que compensar no horário de lazer. Então eu
eu tinha que cumprir aquele cronograma. Teve algum concurso que você foi reprovado antes desse? Sim, sim. Pouco antes da PGE São Paulo, eu fiz PGE Pernambuco. Na PGE Pernambuco, eu fiquei reprovado Não fiquei reprovado, eu fiquei a um ponto da nota de corte na prova objetiva, né? E a objetiva e a discursiva eram no mesmo final de semana. Então, eu fiz a objetiva num dia, discursivo no outro. Quando eu fui olhar o espelho da discursiva, a minha discursiva estava muito boa, eu ia subir muitas posições. Mas aí, na objetiva, eu fiquei por um ponto da nota de corte. Nossa. Então, isso, assim, foi logo antes da PGE São Paulo. Mas ali na hora eu entendi que não era o plano de Deus para minha vida ali na PGE Pernambuco. E logo vim para a PGE São Paulo e tive um resultado assim maravilhoso. Então, você que está aí pensando em começar, aí já fica às vezes desanimado, pensando, eu vou precisar então passar por provas objetivas, aí depois vou ter que esperar um outro concurso para avançar na discursiva, depois para avançar na oral. Não é bem assim, tem gente que consegue passar rápido, né? Fez 2 concursos e já chegou à aprovação. Agora me diz uma coisa, para estudar para procuradorias, tem algumas matérias que você pode priorizar ou tem que ser... Como que você faz essa distribuição das disciplinas para estudar? Porque a gente sabe que o estudo começa bem antes de sair o edital. Então, como que a pessoa se organiza aí quando tem o foco de procuradoria? Então, são as matérias principais, né? As matérias são mais fortes nesses concursos de procuradoria. Constitucional, administrativo, muito forte, porque é o que você vai trabalhar no dia a dia, né? Tributário, se for concursos estaduais, você tem que focar bastante em tributos estaduais, né? Ou se for um concurso de procurador municipal, tributos municipais, e assim vai, né? Processo civil, né? É uma matéria muito importante para concurso de procuradorias. Então, tem algumas matérias que são matérias-chaves, né? Você tem que dominar, né? Você tem que ter um conhecimento aprofundado dessas matérias. Então, você tem que dar um foco maior para essas matérias, né? As outras matérias você vai estudar também, mas assim, a relevância delas nesses concursos é grande, mas é um pouco menor do que essas matérias principais, que é constitucional, administrativo, processo civil, tributário, né? Nesse concurso da PGE São Paulo, uma matéria muito importante foi pessoal e previdenciário público, né? A previdência dos servidores públicos, muito importante. Então, são matérias que devem ser priorizadas para o concurso de procuradoria. Certo. Nesse estudo prévio, você fica mais focado na prova objetiva, é isso? E a discursiva você estuda mais lá depois que já está durante o concurso ou você já faz alguma preparação antes também? Então, para concurso de procuradorias, eu sempre busquei me preparar para a prova discursiva, que é a fase mais difícil, né? Aí quando chega perto do edital ou sai do edital, aí foca mais na prova objetiva que você tem que passar para você chegar na prova discursiva, né? Mas quando a prova discursiva é mais difícil, tem que ter um conhecimento mais aprofundado, aí eu sempre busquei me aprofundar para a prova discursiva. Aí chegando perto da prova, estuda a prova objetiva, né? Que você tem que dominar a legislação, legislação seca, né? Jurisprudência, você tem que dominar bastante ali aqueles entendimentos, você tem que saber as decisões mais importantes ali para a prova objetiva, né? E um pouco de doutrina, mas que fica mais reservado para a prova discursiva, né? Você estudou aí vários anos, já durante a faculdade, mas aí por um momento você desviou, foi para o tribunal, né, para o TRF, foi aprovado, tomou posse e tal. E aí quando você voltou a estudar para a procuradoria, quanto tempo foi até a prova objetiva? Então, a prova para o TRF foi em março de 2017. Né? Eu tirei um tempinho para descansar depois da prova, eu já vi um ritmo de estudo bem forte, né? E aí eu tirei mais ou menos um mês, né? Depois fui voltando devagar, a partir de abril mais ou menos, maio, devagar, e aí para a primeira fase da PGE São Paulo foi um ano, né? Mas eu já para a primeira fase, né? Até o final do concurso foi um ano e meio, um pouco mais que isso. Mas eu já tinha um conhecimento acumulado, né? Já tinha uma base de conhecimento desde o início do estudo para o tribunal, porque eu já estava no tribunal já visualizando as provas de procuradorias, né? Então, sempre buscava trazer alguma coisa a mais no meu estudo para tribunais, né? Você falou que teve mais dificuldade em uma matéria, foi direito econômico da procuradoria? Na PGE São Paulo, assim,
dificuldade, acho que de todo mundo que presta concurso da área de direito, é o empresarial, né? Empresarial. Direito empresarial é bem complicado. Mas na de São Paulo, o direito econômico era muito peculiar, era muito diferenciado, né? Então, eles têm uma exigência da prática do direito econômico, na reestruturação econômica financeira dos contratos administrativos. Então, são conceitos muito específicos que, às vezes, beira ali a próprios conceitos de economia mesmo, né? Então, eu tive bastante dificuldade de estudar, né? E até usei os PDFs de estratégia, me ajudaram bastante, né? Para poder memorizar esses conceitos, porque, assim, quando você estuda um direito econômico para outros concursos, é o básico do direito econômico. Na PGE São Paulo, eles cobram bastante aprofundados, assim como o empresarial também, que já é difícil, eles cobraram ainda mais aprofundado, né? Mas... então comenta aí um pouquinho como a estratégia te ajudou nesse caminho até a aprovação. Então, eu sempre, assim, eu tenho os meus materiais de estudos, né? Que eu uso desde o início, né? Eu aí comprava livros de doutrina, né? Mas eu sempre complementei com os PDFs de estratégia, até para os tribunais também, estudei com os PDFs de estratégia. E para essa prova da PGE São Paulo especificamente, eu usei essas duas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu comprei o PDF de estratégia, as matérias avulsas, né? E aí estudei aqueles PDFs junto com artigos dos examinadores da banca, né, do concurso, e mais alguns pareceres da PGE, revistas da PGE, eu li bastante coisa, né? E usei os PDFs de estratégia como base, né? E aí é interessante que na segunda fase a minha maior nota foi nessas matérias, né? De empresarial, olha só, econômico e econômico, né? Financeiro também estava no mesmo bloco de matérias, então foi a minha maior nota, foi o que puxou para cima. Na segunda fase eu passei um pouco acima da risca ali da nota mínima, né? Na prova oral que eu subi bastante. E uma coisa interessante, peculiar nesse concurso também, muita gente viu ali banca VUNESP, mas quem fez realmente a prova não foi a VUNESP, né? A VUNESP ajudou na estrutura, na organização, logística e aplicação da prova. Mas a banca era composta por procuradores, não é isso? Isso, foram selecionados um procurador, os procuradores foram selecionados para compor a banca, né? Então... O que isso mudou no seu estudo, né? Diante de uma banca diferente, né? Como é que você fez para estudar, para se preparar, então, para essa prova? Eu tentei entender como pensava o examinador. Então, vários examinadores tinham artigos escritos, eu li os artigos deles, né? Tinham pareceres, a PGE São Paulo tem uma atuação consultiva muito forte, então vários procuradores tinham vários pareceres assinados, né? Sobre temas relevantes, temas controversos, então eu li os pareceres dos procuradores. A PGE São Paulo também publica periodicamente uma revista, né? Então a revista traz artigos dos examinadores. Então eu li os artigos dos examinadores e artigos relevantes da própria PGE, que às vezes não eram dos examinadores, mas de matérias relevantes para a PGE de São Paulo, eu li esses artigos na revista da PGE São Paulo. E te ajudou? Na prova você viu diferença, isso? Muita diferença. Questões da segunda fase foram, assim, o próprio entendimento daquele parecer, da própria atuação da PGE São Paulo, né? Como era banca própria, os próprios procuradores, então eles fizeram várias questões do dia a dia deles, da atuação do dia a dia deles. E esses pareceres, eles ilustraram muito bem essa atuação deles no dia a dia. Então, como eu tinha lido esses pareceres, né? Li, por exemplo, livros dos examinadores, né? Um examinador que tinha um livro publicado e uma questão discursiva foi extraída do livro dela. Foi exatamente do livro dela. Então, isso foi fundamental para a sua aprovação. E para preparar para a prova oral? O que você fez? Ficou nervoso? Como que foi, assim? Então, para a prova oral, eu sempre tive um pouco de facilidade para falar, né? A gente percebe que você não tem dificuldade nenhuma de comunicação. Eu tenho uma atividade, né? Eu prego, né? A Bíblia, eu prego desde os 17 anos nas igrejas, né? Então eu tenho uma facilidade, assim, disso já me ajudou bastante, né? E aí eu fiz
eu treinava, né? Comprei um livro de questões de prova oral e eu treinava, né? E aí fiz um curso à distância, assim, né? Para poder me preparar, né? Mais para treinar, né? E além disso, um amigo lá da Justiça Federal me ajudou bastante, fez um simulado comigo, né? E ele me passou algumas técnicas, né? Que ele já é aprovado em alguns outros concursos, me ajudou bastante, né? Mas basicamente foi isso. Eu foquei muito em conteúdo, muito por conta de uma certa facilidade de falar e de controle do nervosismo. Tanto que na prova oral eu não fiquei nem um pouco nervoso. Não fiquei nada. Isso eu acho que foi fundamental, né? Porque para eu ter o. Eu saí eu era o número 151, era a minha posição, e eu fui para 18º na prova oral. Caraca! Eu acho que o controle do nervosismo assim, foi fundamental para eu conseguir ter êxito nessa prova e conseguir ainda subir posições que me deixaram dentro do número de vagas, né? É isso que é o mais importante. Você então passou vários candidatos. Quantas pessoas não estão ali naquele processo de passa na discursiva, chega na oral, não consegue? Então, tem que realmente trabalhar isso antes, né? Uhum. Essa questão de se comunicar, de conseguir expressar o conhecimento que foi adquirido ali no estudo, né? E você daria alguma dica para quem está aí se preparando para provas de procuradoria, ou mesmo até para magistratura, outras carreiras que precisam, né, passar aí por essa prova oral? Então, acho que o treino é fundamental e também simular situações de nervosismo para você chegar na hora e conseguir controlar o nervosismo. Porque eu acho que sim, quem chega na prova oral tem todo o conhecimento, isso todo mundo fala, né? Parece até um clichê de concurso que tem prova oral, mas é verdade. Quem chega na prova oral tem muito conteúdo para poder estar ali e passar aquela prova, né? Tanto que a segunda fase na grande maioria dos concursos é a fase mais difícil. Prova oral é um pouco menos difícil que a fase discursiva. Então, acho que o mais importante é simular essas situações de nervosismo e também pegar algumas técnicas de prova oral. Tem muitas técnicas, né, de você respirar, tem várias técnicas, né, se você tiver um bom cursinho ou um bom professor, como eu tive, né, professor, um amigo que me ajudou bastante, você consegue pegar essas técnicas e ter isso na prova. E com relação ao dia de prova, muitas vezes você tem prova, às vezes no período da manhã, no período da tarde, ou num dia e no outro dia também. É muito cansativo. Como fazer para que esse cansaço não atrapalhe no seu desempenho ali na hora da prova? Então, primeiro descansar bem, né? Não virar a noite anterior estudando, porque não vale a pena, né? Se chegar descansado, sempre prezei muito em ter uma boa noite de sono anterior, né, à prova, né? Se alimentar bem e o que eu fazia era, eu começava a estudar, revisar algumas matérias mais relevantes, que tinham maior chance de cair, né? Ou matérias que eu tinha maior dificuldade de memorizar, tentava memorizar algumas leis específicas, né? Mas assim, sempre olhando para mim. Se eu começasse a ficar estressado, começasse a ficar nervoso, eu parava, né? Então eu fazia isso. Eu acho que isso a fase final, o dia da prova, dia anterior da prova, é você tentar controlar o nervosismo, tentar controlar a ansiedade, chegar bem tranquilo, para você conseguir passar o conhecimento que você adquiriu no seu período de estudo, né? Agora, Rodolfo, você sempre teve seu foco definido, sabia que era um projeto a longo prazo, e aí foi isso que facilitou assim você continuar estudando, a sua motivação. Em algum momento você pensou em desistir desse projeto concurso público? Como foi isso para você? É bem difícil assim no meio do caminho, né? No início você está empolgado, né? Quando sai o edital você tem que dar aquele gás final, mas no meio do caminho às vezes bate aquela falta de motivação mesmo para estudar e tudo. O que me ajudava muito era ter esse cronograma que eu tinha que cumprir, senão eu tinha que compensar no horário de lazer. Não quer dizer que eu cumpri todas as vezes eu matei uma vez ou outra, mas assim, é tentar matar o mínimo possível e conhecer você mesmo, saber que se você está esgotado, se você não está conseguindo compreender mais nada, tira um tempo para você, né? Mas você tinha certeza do que você queria, por isso você se mantinha nesse cronograma, porque em algum momento você pensou, eu não vou fazer isso não, vou advogar, vou fazer outra coisa. Não, tinha certeza que eu queria. Cheguei a advogar um tempo, mas assim, só como
como uma atividade para me dar um recurso momentâneo ali, né? Mas o meu objetivo sempre foi concurso e eu nunca deixava de ter o meu tempo para estudar, né? Então eu não entrei assim de cabeça na advocacia justamente porque meu objetivo era concurso. Se seria daqui 1 ano, 2, 3, para mim era indiferente, mas eu tinha isso na minha cabeça. E assim, me ajudou bastante assim, ter a consciência de que eu tinha certeza do que Deus tinha um plano para mim, né? Então, assim, e fazer um concurso como foi o PGE Pernambuco, fiquei por um ponto. Eu, assim, não fiquei tão desanimado, tão para baixo, porque eu sabia que não era aquele o plano de Deus para mim, que Deus tem, às vezes, planos maiores, né? Os planos Foi uma dele, experiência necessária para a sua caminhada, né? Claro, os planos deles são maiores do que os nossos. Então, aí logo depois fiz a PGE São Paulo e consegui assim, uma excelente posição, consegui estar dentro do número de vagas. Então, assim, acreditar muito eu sempre acreditei muito que Deus tem planos para cada pessoa. Se você decidir estar no centro da vontade de Deus, você vai seguir os planos dele, você vai, e ele sempre te surpreende com coisas melhores do que você espera. Foi o meu caso. Rodolfo, vai continuar estudando? Vou continuar estudando, só ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Se eu vou para a carreira acadêmica, né, fazer às vezes um mestrado, né, ou se eu vou estudar para outro concurso. Ainda estou me decidindo, mas ainda estou bastante novo. Eu acho que eu vou estudar mais um pouquinho, aproveitar esse período. Aproveitar, comemorar um pouquinho, né? Agora, com certeza, comemorar. Primeiro objetivo agora é comemorar. Tá certo. Então a gente te agradece muito, Rodolfo, a vinda aqui aos estúdios em São Paulo do Estratégia Concursos. Muito obrigada por compartilhar aí a sua experiência, a sua trajetória até essa aprovação. Meus parabéns, né, pela conquista e sucesso. Se você quiser continuar estudando, é certo que você vai conseguir, né, esse objetivo. Obrigado. Não, eu que agradeço a Estratégia pela oportunidade e espero ajudar muitas pessoas aí que estão no caminho. Confio muito nos seus estudos, confio muito em Deus, saiba que Ele tem um plano para a sua vida e se você quiser, Ele pode te dar toda a força necessária para você atingir aquilo que Ele preparou para você. Tá certo, a gente fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e fique ligado no canal do Estratégia Concursos com várias outras entrevistas e muito conteúdo para você continuar estudando. Até mais!